Agora, tenho certeza que todos vocês conhecem aquela história sobre o astronauta que viajou muito longe no espaço. E quando retornou, perguntaram se ele tinha ido ao céu e visto Deus. E ele disse, sim. Então perguntaram, o que você tem a dizer sobre Deus? E ele disse, ela é preta. E apesar dessa história ser bem conhecida e bem clichê, ela é muito profunda. Porque eu te digo, eu conheci um monge que começou na vida basicamente como um agnóstico ou ateísta. Aí ele começou a ler o filósofo francês Henri Bergson, que proclamava a força vital, a élan vital, e assim por diante. E quanto mais ele lia esse tipo de filosofia, mais ele via que todas essas pessoas estavam de fato falando de Deus. E eu já li alguns bocados de raciocínios teológicos sobre a existência de Deus. E todas elas começam nesta linha. Se você é coerente e inteligente, você não pode ser o produto de um universo mecânico e sem sentido. Mangas não crescem em laranjeiras. Uvas não crescem em espinhos. E por conseguinte, você, como uma expressão do universo, uma abertura por onde o universo observa a si mesmo, não pode vir de um mero acaso. Porque se esse mundo pipoca pessoas como uma árvore pipoca seus frutos, então o universo em si, a energia que está contida nele, é toda firmada na razão do ser. Como Paul Tillich dizia, deve ser inteligente. Agora, quando você chegar a essa conclusão, deve tomar muito cuidado, porque você pode acabar colocando a carroça na frente dos bois. O que em palavras é chegar à conclusão de que esse poder de criação maravilhoso, que produz tudo, é o Deus bíblico. Muito cuidado. Porque aquele Deus contraria os seus próprios comandos. É esculpido na imagem de um pai caridoso, tirano e autoritário do Oriente Antigo. E é muito fácil cair nessa armadilha, já que está tudo preparado e institucionalizado pela Igreja Católica Romana, na sinagoga, nas igrejas protestantes. Todos eles estão prontos para você aceitar pela pressão do consenso social e assim por diante. É muito natural assumir que quando alguém usa a palavra de Deus, é aquela imagem de pai que se busca, já que até Jesus usou a analogia do pai na sua experiência com Deus. Ele tinha que usar. Não existia nenhuma outra opção na cultura que ele vivia. Porém, hoje em dia, nós estamos vivendo em rebelião contra a imagem do pai autoritário. E você, como leal cidadão deste país, que pensa que uma república é a melhor forma de governo, você dificilmente acreditaria que o universo é uma monarquia. Mas rejeitar a imagem paternalística de Deus como um ídolo não é necessariamente ser ateísta, apesar de eu já ter advogado algo que chamo de ateísmo em nome de Deus. Isso significa dizer que a experiência, o contrato, a relação com Deus, ou mesmo que a fonte do seu ser, não tem que ser incorporada ou expressa em nenhuma imagem específica. Agora, teologistas no corredor não gostam dessa ideia. E eu descobri nos meus discursos com eles que eles querem ser um pouco teimosos sobre a natureza de Deus. Eles querem dizer que Deus tem de fato um monoteísmo ético, de natureza bem específica. Isso significa dizer que o poder governante do universo tem regras e opiniões extremamente definidas, ao qual devemos conformar nossa mente e atitudes,
E se você não prestar atenção, vai acabar indo contra o grão fundamental do universo e vai ser punido. Falando de um jeito mais arcaico, você vai queimar no fogo do inferno para sempre. Ou de um jeito mais contemporâneo, você vai falhar em ser uma pessoa autêntica. É outra maneira de dizer isso. Mas há essa sensação, sabe? Que existe uma autoridade por trás do mundo e não é você. É outra coisa. Portanto, essa abordagem judaico-cristã e até muçulmana faz muitas pessoas se sentirem um pouco estranhas, alienadas da raiz e a base do ser. Existem muitas pessoas que nunca amadurecem e continuam sempre com medo dessa imagem de avô. Agora, eu sou um avô. Eu tenho 5 netos. Então não estou mais intimidado pelos meus avós antes de mim. Eu sei que eu sou tão estúpido quanto meus avós foram, e, portanto, não tenho nenhum ânimo de reverenciar a imagem de um Deus com uma longa barba branca. Naturalmente, nós, pessoas inteligentes, não acreditamos neste tipo de Deus. Não mesmo. Claro, acreditamos que Deus é espírito, que Deus é tão infinito e indefinível, e todos esses tipos de coisas. Mas ainda assim, as imagens de Deus têm muito mais, têm um efeito muito mais poderoso sobre nossas emoções do que sobre nossas ideias. E quando as pessoas leem a Bíblia e cantam os hinos, Deus sábio, invisível, perfeito, imortal, poder intangível da luz celestial, glorioso e bendito, do tempo, Senhor, a Ti, Deus excelso, cantemos louvor. Eles ainda estão falando daquele carinha com a barba. Está lá no fundo das emoções. Portanto, deveríamos em primeiro lugar pensar numa imagem oposta. E a imagem oposta ela é preta. Ao invés de Deus, o Pai, imagine Deus, a Mãe. E imagine que isso não é um ser luminoso com uma luz flamejante, mas de uma escuridão abissal, como é representado na mitologia hindu pela deusa Kali, a Grande Mãe, que é representada na imagem mais assustadora. Kali tem uma língua comprida esticada para fora, pingando sangue, dentes afiados como presas, uma adaga em uma mão e uma cabeça decepada na outra. E ela está pisando em cima do corpo de seu marido, que é Shiva. Shiva representa também, além de tudo, o aspecto destrutivo da deidade, onde todas as coisas são dissolvidas para que possam renascer de novo. E aqui está essa terrível mãe coberta de sangue, como a imagem da suprema realidade por trás do universo. Imagine que seja o representativo do polvo, a aranha, os rastejantes sombrios no fim da linha, e todos os arquétipos e lendas do folclore popular que nos dão medo. Agora, essa imagem é importante, porque, por uma questão argumentativa, podemos supor que todos vocês sentados aqui estão se sentindo confortavelmente bem. Quer dizer, você não está num hospital, você não está gritando em estado de pânico, você tem seus sentidos, você provavelmente jantou e está se sentindo muito bem. Mas só sabe que se sente bem porque no fundo da sua mente, bem no fundo da sua mente, você tem a sensação de que algo absolutamente terrível, que simplesmente não deveria acontecer. Em contraponto a isso que não está acontecendo e que não necessariamente
tem que acontecer. Mas em comparação a isso, você está se sentindo muito bem. Essa coisa absolutamente pavorosa que não deveria acontecer é Kali. E, consequentemente, começamos a nos questionar se a presença dessa Kali não é de alguma forma muito benéfico. Já que, de que forma você saberia que está tudo bem, a menos que houvesse algo que não era nada bom? Bem, eu não estou colocando isso como algo conclusivo. Estou colocando como uma possibilidade, como um jeito de começar a olhar para um problema e tirar nossas mentes dos costumes normais. Ela é preta. Bom, ela, primeiro de tudo, é o feminino. Representa o que filosoficamente chamamos de princípio negativo. Claro que as mulheres na nossa cultura de hoje e que acreditam na liderança feminina não gostam de ser associadas com o negativo, porque o negativo ganhou uma conotação muito ruim. Nós falamos sempre para acentuar o positivo. Mas isso é uma atitude puramente chauvinista. Como você saberia que você é excepcional se do contrário não houvesse o comum? Você não poderia apreciar o côncavo sem o convexo. Você não pode apreciar o sólido sem o etéreo. E por conseguinte, assim dizendo, o que chamamos de negativo no princípio feminino é obviamente gerador e muito importante. Mas vivemos em uma cultura que não percebe isso. Você vê uma pintura, um desenho de um pássaro, e você não nota o papel branco por baixo. Você vê um livro impresso e pensa que o que importa é a impressão, e as páginas não importam. E ainda assim, se você reconsiderar tudo, como poderia haver uma impressão visível sem uma página por baixo? O que é chamado substancial, senão o que contém o imaterial, assim como o imaterial contém o substancial? Ser substancial é ser implícito, ser o sustento, ser a fundação do mundo. E é claro, essa é a grande função do feminino. Ser a substância e, portanto, ser feminino é representado pelo espaço sideral, que, claro, é preto à noite. Mas se não existisse um espaço preto e vazio, não haveria qualquer que seja nenhuma possibilidade de ver as estrelas. Estrelas brilham no espaço, e os astrônomos muito bem equipados estão começando a perceber que estrelas são uma função do espaço. Agora, isso é difícil de compreender para nosso consenso comum, porque pensamos que o espaço é simplesmente uma não existência no vácuo. E aí não percebemos que o espaço é completamente o fundamental para tudo. É como sua consciência. Ninguém consegue imaginar o que a consciência é. É o conceito mais ilusório que existe de todos os conceitos, porque é o pano de fundo para todo o resto que conhecemos. E por isso nós não prestamos muita atenção nisso. Nós prestamos atenção para as coisas ao alcance do campo da consciência, para o arcabouço, para os objetos no campo de visão, que são chamados de coisas, aos sons que estão dentro do campo da nossa audição, e assim por diante. Mas o que integra esse todo? Nós não prestamos muita atenção a isso. Nós nem conseguimos pensar sobre isso. É como tentar olhar para a sua própria cabeça. Você sabe o que acontece quando você tenta olhar para a sua própria cabeça? Você não acha nem o ponto preto no meio das coisas. Você não acha nada. E ainda assim, isso contém o que você enxerga como o espaço,
é o lugar que faz com que as estrelas existam. Então, explicando bem claro sobre tudo isso, que é aquilo que você não consegue tocar com o dedo, que sempre te escapa, aquilo que é completamente metafórico. O vazio parece ser absolutamente necessário para que exista alguma coisa, qualquer que seja. Agora vamos levar isso mais fundo. Kali também é o princípio da morte, porque ela carrega uma adaga em uma mão e uma cabeça decepada na outra. Morte. Pensar sobre isso é tremendamente importante. Nós adiamos. Na nossa cultura, a morte é varrida para baixo do tapete. Nos hospitais, eles vão tentar manter você vivo o quanto conseguirem. E num desespero agudo, não vão te dizer que você vai morrer. Quando os parentes têm que ser informados que é um caso terminal, eles dizem: não diga isso ao paciente. E todos os seus conhecidos chegam com falsos sorrisos e dizem que você vai ficar bem daqui a um mês e que aí vamos todos tirar um dia de folga para ir em algum lugar e sentar perto do mar e ouvir os pássaros e o que não mais. E a pessoa que está morrendo sabe que isso tudo é um teatro, uma farsa. Mas é claro, transformamos a morte num conto assombrado, cheio de coisas medonhas. Nós inventamos terríveis vidas após a morte. Digo, a versão cristã do céu é tão terrível quanto a versão cristã do inferno. Tipo, ninguém quer estar na igreja para sempre. As crianças ficam absolutamente horrorizadas quando ouvem esses hinos que dizem: prostrai-me diante de teu trono para ali ficar, e pôr-me a olhar e a fitar a ti. Elas não conseguem imaginar o que isso simboliza, mas de uma forma teológica bem sofisticada, eu até poderia destrinchar esse argumento e torná-lo muito profundo. Por exemplo, estar prostrado de um lado e fitar de outro lado é uma coincidentia oppositorum, uma coincidência de opostos. Algo muito filosófico que para uma criança é um torcicolo. É esse tipo de imagem que trazemos para elas. Então, a ideia de o que pode acontecer depois da morte, bem, você vai ter que encarar o seu julgamento, aquele que sabe tudo sobre você. O grande papai, que sabe que você foi um garoto travesso ou uma garota muito travessa, especialmente uma garota. Ele vai olhar diretamente no coração da sua existência inautêntica e que tipo de travessuras ele poderia planejar. Ou, quem sabe, você acredita em reencarnação e você pensa que a sua próxima vida serão as recompensas e as punições do que você fez. E você sabe que você escapou com as mãos sujas nessa vida. E terríveis coisas vão acontecer da próxima vez, então você enxerga a morte como uma catástrofe. E aí tem aqueles que dizem: bem, quando você está morto, você está morto. Simplesmente nada vai acontecer, então para que se preocupar? Bem, claro que não gostamos dessa ideia, porque ela nos dá arrepios. Você imagina como seria morrer? É ir dormir e nunca acordar. Bom, não vai ser parecido com várias coisas. Não vai ser como ser enterrado vivo. Não vai ser como estar na escuridão para sempre. Eu te digo, vai ser como se você nunca tivesse existido na história. Não só você, mas todo o resto também. É só que nunca existiu nada, e não há ninguém para chorar isso. E não tem problema nenhum. Pense um pouco sobre isso. É o tipo de sensação muito estranha que você sente quando você realmente pensa sobre isso.
Talvez você fosse querer parar com tudo isso. E aí ele responde que você não pode pedir para parar algo que não tem um começo. E nunca existiu nenhum começo. Nunca existiu nada. Aí você chega à conclusão de que era assim que pensavam antes de você nascer. Se você acessar as memórias mais antigas que puder, você chega ao mesmo lugar que se você acessar o futuro nas suas antecipações de como seria estar morto. E isso te dá ideias muito engraçadas de que esse vazio é o contraponto necessário para o que chamamos de ser. Todos nós pensamos que estamos vivos, quer dizer, estamos realmente aqui? Existe algo chamado existência? Você sabe, o suspiro existencialista que perpassa tudo, sabe? Alegria. Mas como você poderia experienciar isso como uma realidade a menos que estivesse morto antes? O que é que nos dá a menor noção de que estamos aqui, se não o contraste com o fato de que um dia não estivemos e mais tarde não seremos? Isso é um ciclo, como os polos positivo e negativo na eletricidade. Então, esse é o valor simbólico do ela é preta. Ela, o princípio do ventre, o receptivo, o habitual, o oculto e a escuridão. Isso é para trazer a presença de um Deus que não tem nenhuma imagem. Por trás da imagem do Pai, por trás da imagem da Mãe, por trás da imagem da luz flamejante e por trás da imagem da profunda escuridão abissal, há algo além que não conseguimos ter um conceito sobre. Dionísio, o Areopagita, chamou de escuridão luminosa. Nagarjuna chamou de sunyata, o vazio. Shankara chamou de Brahman, aquilo do qual não há nada para dizer. Neti neti, muito além de qualquer concepção e qualquer coisa. E você percebe que não é ateísmo no sentido mais formal da palavra. Essa é uma atitude profundamente religiosa, porque na prática corresponde a uma atitude perante a vida de total confiança no desapego. Quando formamos imagens de Deus, elas são só exibições da nossa falta de fé. É algo firme para se segurar, algo para se agarrar. Quão firme é a fundação, o que está oculto nela, a era das pedras ou qualquer outra coisa. Mas quando não agarramos, aí temos a atitude de fé. Se você abandonar todos os ídolos, você obviamente vai descobrir que esse desconhecido, que é a fundação do universo, é precisamente você. Não é o você que você pensa que é. Não é a sua opinião sobre você mesmo. Não é a ideia nem a imagem de você mesmo. Não é o sistema de músculos e os sentidos crônicos que normalmente chamamos de eu. Você não pode agarrar isso. É claro que não. Para que você iria querer? E se você pudesse agarrar, o que faria com isso? E quem faria o que com isso? Você nunca conseguiria alcançar. Então tem um profundo mistério central nisso. E a atitude de fé é parar de perseguir. Parar de agarrar isso. Porque se isso acontecer, então as coisas mais incríveis vão se suceder. Então todas essas ideias espirituais, o sagrado como essa atitude de eu preciso. Então nós fomos ajustados sobre as leis que somos obrigados a seguir. Todas essas cadeiras
não são a única forma de ser religioso. E todas elas são relacionadas para o indescritível mistério que permeia nossa existência neste mundo.